Passo a palavra ao doutor Eduardo, secretário adjunto. Muito boa noite a todas e a todos. Acho que isso podia colocar a apresentação. Bom, queria inicialmente agradecer muito pelo convite, cumprimentar a Ana Célia Lobo, diretora-geral da Associação dos EPPs, a professora Evelyn, o nosso anfitrião, professor Cláudio Couto, cumprimentar o Danilo, o Gustavo, e agradecer muito. É sempre um prazer voltar à GV. Eu sou médico, secretário adjunto de Estado da Saúde, e me especializei em administração hospitalar aqui na GV, então é sempre um prazer poder retornar. Como o nosso tema é bastante específico, eu acabei optando por poder trazer para todos um contexto geral da saúde pública no Brasil e no Estado de São Paulo, para que a gente possa adentrar especificamente no tema que é o nosso foco aqui, que é das organizações sociais de saúde. Então, só para que tenhamos uma ideia, a saúde pública no Brasil ela viveu problemas históricos. Falando da era pré-SUS, que veio em 1988, o que nós vivenciávamos era uma absoluta discrepância em relação aos indicadores de saúde pública. Nós tínhamos, à época, duas categorias de cidadãos: aqueles que tinham alguma cobertura de saúde pelo fato de serem previdenciários e aqueles sem cobertura que dependiam da atenção das santas casas e das entidades filantrópicas. E a medicina era basicamente uma medicina que priorizava as políticas curativas e não as preventivas. Isso produzia, à época, grandes desigualdades sociais e regionais nos perfis de epidemiologia. Para vocês terem uma ideia, não faz muito tempo, em 1980, a taxa de mortalidade infantil no Brasil, que é o número de óbitos por menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos, ela era de 82,8 em 1980. Nesse mesmo ano, o Nordeste tinha uma taxa de 117, enquanto o Sudeste, 57. A partir de 1988, com a implementação do Sistema Único de Saúde, que está caracterizado no artigo 196 da Constituição, como a saúde sendo um direito de todos e dever do Estado, mediante políticas públicas para sua implementação, a saúde pública foi organizada no seu arcabouço jurídico por meio da Lei 8080, de 1990. E eu trago aqui 2 artigos que nos são muito importantes para nortear as futuras parcerias com entidades privadas que viriam a ser desenvolvidas a partir desse arcabouço. Então, nós temos no 24, que quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para a prestação plena de serviços, pode-se recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, devendo privilegiar a participação complementar de entidades filantrópicas e sem finalidade lucrativa. Isso para quê? Para que o sistema público de saúde possa prover à população não a igualdade, que nem sempre é a mais justa, mas a equidade, que é poder oferecer mais para quem mais necessita. O SUS em São Paulo ele tem algumas características bastante importantes. O Estado de São Paulo tem 44 milhões de habitantes. Em média, 45% da população tem alguma cobertura de saúde suplementar, e isso é importante no momento de planejar as políticas públicas. Uma expectativa de vida crescente no Estado de São Paulo, já superando os 77 anos e meio. Uma mortalidade infantil que vocês viram de 82 óbitos em menores de 1 ano para 1.000 nascidos vivos em 80, nós estamos em 10,7. E um Estado bastante regionalizado no que se refere à política de planejamento de saúde. Grosso modo, 1/3 de tudo que acontece em saúde pública no país se realiza em São Paulo. As internações, os procedimentos mais complexos, os transplantes. E o Estado de São Paulo ele impõe ao gestor um grande desafio no planejamento das políticas públicas de saúde.
Aqui a gente pode observar, está pequenininho ali no fundo, mas dos 645 municípios, 276 têm menos de 10 mil habitantes e outros 239 têm de 10 a 49 mil habitantes. Então, mais de 500 dos 645 municípios têm menos de 50 mil habitantes. Isso, no planejamento das políticas públicas de saúde, é muito importante. Ele não tem massa crítica nem para ter um hospital. Então, isso impõe um grande desafio de como dar acesso a toda a população de forma regionalizada, uma vez que não é possível ter toda a assistência em cada município. Por outro lado, a região metropolitana, ela condensa mais de 62% da população num universo de 122 municípios. Então, você tem um relativo adensamento importante na Grande São Paulo e nos aglomerados urbanos e um relativo vazio no restante do Estado. E, com isso, início do governo Covas, 1998, o cenário era de 17 obras inacabadas, 17 hospitais. Aqui eu trouxe 3 exemplos, o Hospital Mário Covas, o Vila Alpina e o Hospital de Bauru, que precisavam ter as suas obras finalizadas, precisavam ser equipados, contratado pessoal e iniciada a operação. E havia, à época, uma limitação na potencialidade do Estado de contratar pessoas. Havia uma limitação, inclusive ainda hoje, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, com isso, o governo do Estado de São Paulo promulgou, então, a Lei 846, de 1998, que é a lei que organiza a qualificação das entidades privadas sem finalidade lucrativa como organizações sociais de saúde, para que elas possam, então, por meio dessa certificação, se apresentarem quando de uma convocação pública do Estado para a gestão de um equipamento próprio estadual. A nossa lei do Estado de São Paulo, ela vem no mesmo ano da 9637 do governo federal, com algumas distinções bastante importantes, principalmente no que se refere às exigências de comprovação de habilitação. O governo do Estado de São Paulo exige que as entidades demonstrem pelo menos 5 anos de experiência em gestão de equipamento de saúde, o que a nós é muito importante por considerarmos que, se não houver uma expertise precípua da entidade, ela não tem condição de administrar um próprio estadual. E a questão do arcabouço jurídico acabou por se estabilizar em algumas questões que restavam pendentes por meio do julgamento da ADIM 1923, em 2015, que colocava ainda alguma suspeição sobre a legalidade da Lei 9637. Hoje, nós temos 118 equipamentos próprios estaduais sob gestão de 28 organizações sociais de saúde. Esses equipamentos são 43 hospitais, 60 AMES, que são ambulatórios médicos de especialidades, 7 centros de reabilitação da rede Luci Montoro, 3 serviços estaduais de diagnóstico por imagem, o SEADES, que é a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde, é um operador logístico, 3 laboratórios de análises clínicas, os SEACs, e a CROSS, que é a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde. É uma central de regulação estadual operada em parceria com uma organização social. E dentro da secretaria existe um departamento, do qual o Danilo é parte, que é a Coordenadoria de Gestão de Contratos, que é a instância responsável por todo o acompanhamento e a execução das atividades desses 118 contratos de gestão. São lá 60 servidores que trabalham com base numa série de indicadores, sistemas de informação, no acompanhamento, basicamente por meio de 3 macroprocessos: a elaboração dos contratos, o acompanhamento da execução desses contratos, tanto sob o aspecto econômico, financeiro, quanto de indicadores de qualidade, e a prestação de contas. O primeiro macroprocesso, que é o da convocação, ele se dá a partir de um chamamento público em que o governo publiciza que determinada unidade estadual está em processo de convocação pública para que eventuais organizações sociais possam se apresentar. E, a partir desse momento,
todas as organizações sociais interessadas se apresentam, encaminham propostas e essas propostas são analisadas para definir qual é a OS gestora. Esse macroprocesso se continua por meio do acompanhamento de cada um desses 118 contratos de gestão e a prestação de contas aos órgãos de controle interno, Secretaria da Fazenda, externo, Tribunal de Contas, e a todos os outros players que acompanham a execução desses contratos. Recentemente, nós fizemos uma avaliação da performance, quanto esses hospitais geridos por OS performam em relação à administração direta. Nós comparamos 41 hospitais da administração direta com 39 hospitais geridos por OS. Num primeiro aspecto, ainda não considerando a questão financeira, o que se observou é que o número de leitos oferecidos por esses dois grupos é similar. O número de leitos de UTI, que denota uma complexidade maior dos hospitais, é 45% superior nos hospitais sob gestão de organização social, o que indica que neste grupo deve haver uma complexidade maior na assistência, isso vai ser importante para avaliar a questão do custo. O número de consultas e atendimentos em pronto-socorro é similar, no entanto, a grande diferença vem no número de altas e de produção hospitalar. Nós temos aqui, nos hospitais gerenciados por OS, 88% mais internações, 133% mais cirurgias, 75% mais partos. E isso às custas de quê? Às custas de um índice de renovação de leitos 73% maior, o que significa que os pacientes giram mais rápidos dentro desse hospital. Ficam menos tempo internado para ter o seu problema resolvido. Agora a gente coloca a questão orçamentária. Quanto custa para fazer isso e se a relação custo-benefício compensa? Os 41 hospitais da administração direta, nesse ano de 2013, consumiram 2,5 bilhões de reais, ao passo que os 39 hospitais gerenciados por OS consumiram 3 bilhões. Isso dá uma diferença de 18% superior no conjunto administrado por organização social. Então, com base na produção e no financiamento, nós definimos os indicadores clássicos de gestão hospitalar para saber qual é o custo-benefício de cada conjunto. O gasto por paciente dia, quanto custa em média cada paciente deitado 24 horas num desses hospitais? R$ 1.600 nos hospitais da administração direta, R$ 1.245 nas OS, uma diferença de 23%. O gasto por saída, ou seja, cada paciente tratado, 32% inferior nas organizações sociais e, finalmente, o gasto por ano, 15% menor nas organizações sociais. O que nós, voltando agora ao tema inicial, inovações e desafios nessa parceria, o que nós consideramos em relação a esse cenário? Sem dúvida, essa parceria com organizações sociais, ela é uma parceria que nos propõe um alto grau de cumprimento das metas, resultados superiores ao da administração direta e uma avaliação satisfatória dos usuários. Isso não tanto por mérito das organizações sociais, mas mais atrelado a algumas vantagens intrínsecas do modelo. O que a gente sempre costuma destacar é que não há como comparar de forma equilibrada a administração direta e por organização social. Os mecanismos são absolutamente distintos e existe um handicap de partida em prol da administração em parceria com OS. Existe uma flexibilidade em recursos humanos, existe um não impacto na lei de responsabilidade fiscal, um mercado de organizações sociais maduro no estado de São Paulo, um histórico positivo desse modelo e uma credibilidade do ente público nesta relação. E o que nós temos com clareza como desafios a serem superados? Nós temos a convicção que esse sistema, em parceria com organizações sociais, ele pode operar de forma ainda melhor, mas para isso ele requer aprimoramento, não só do instrumento contratual, como das organizações sociais e também do poder público,
que o acompanha. E metas mais ousadas dependem do fortalecimento da nossa capacidade, enquanto poder público, de acompanhá-las. Então, eu considero aqui, para finalizar, como oportunidades de aprimoramento, fortalecimento da capacidade de coordenação central do modelo. Nós sentimos falta de o governo do Estado de São Paulo ter um setor centralizado que faz o acompanhamento da política de parcerias com organizações sociais. E não que isso fique muito afeto somente às pastas que firmam esse tipo de instrumento. Um fortalecimento da própria Secretaria de Estado da Saúde, em aprimorar os seus mecanismos, fortalecer a sua equipe, a adoção de estratégias de transparência ainda mais radicais e ganhos de eficiência operacional nas organizações sociais. Por enquanto era isso, eu estou à disposição. Muito obrigado.